Brasil. Cafezinho nos quer. 5h01. Já estamos no ar aqui, gente? De segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 5h01 em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Começa mais uma edição do programa Contraponto, contando hoje com a presença de Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, nossa convidada especial Tereza Cruvinel, Thalita Oshiro na produção, Cléo no comando da Navibanha, no comando das nossas operações da mesa de som, e Albino Castro, com toda a sua elegância, com toda a sua tranquilidade, pelo menos no começo do programa. Depois vai me mandar acabar, porque o tempo está acabando. Se você é um daqueles que seguia pela grande mídia oficial, perdeu mais uma grande oportunidade de se informar. O programa Contraponto faz esse trabalho para você. A Polícia Federal concluiu que o ladrão-geral da República, também chamado por uns poucos de presidente Temer, embolsou diretamente mais de 11 milhões de dólares de propina. A bolada foi resultado de uma negociata com o empreiteiro Odebrecht. Os dados do encontro e dos depósitos estão registrados em documentos e extratos bancários. São explícitos na clareza, nos valores e nos beneficiários, entre os quais o ladrão-geral da República. Representam provas irrefutáveis da ação da quadrilha dirigida pelo presidente fantoche. Por um cochilo, talvez, a informação foi vinculada apenas no Jornal Nacional da Rede Globo. Mas a notícia que ganhou mais destaque na mídia dirigida pelo grande capital foi outra. Foi a nova acusação de que o ex-presidente Lula teria embolsado dinheiro para aprovar uma medida provisória, prorrogando incentivos aprovados, veja só, pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. Prestem atenção no detalhe escondido na mesma notícia, abre aspas. Não há na peça, no entanto, informação de que o dinheiro tenha sido pago. Fecha aspas. Repetindo, não há informação de que o dinheiro tenha sido pago a Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto provas irrefutáveis contra Temer se avolumam, Lula é acusado de possuir um triplex que não está em seu nome, ter um apartamento pelo qual paga aluguel, desviar dinheiro para construir um instituto que nunca saiu do chão e receber propina que jamais foi paga. Precisa desenhar o que está em jogo? São 5h04 em São Paulo. Agora falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Começa mais uma edição do programa Contraponto com a presença de Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília e a presença ilustre da nossa convidada especial, Tereza Cruvinel. Lembrando a todos vocês que quem quiser falar pelo WhatsApp conosco, basta ligar para 11 99583 9700. 11 99583 9700. Quem quiser assistir pelo Facebook, o nosso endereço é Programa Contraponto Trianon. Repetindo, Programa Contraponto Trianon. Você pode assistir ao vivo nesse momento, ou assistir depois e acessar os nossos programas anteriores nesta página. Lembrando também que todos os dias, à 1h da manhã, o programa Contraponto é repetido na Rádio Trianon AM 740, onde você pode acessar pelo seu computador, pelo seu smartphone, pelo seu rádio de pilha, pelo seu rádio elétrico, ou seja, não dá para escapar de ouvir, assistir, comentar e participar do programa Contraponto Trianon. Bom, antes da gente começar aqui, eu queria... Os nossos convidados estão lá, Flávia Rocha Mello está na linha. Eu gostaria de falar com a Flávia Rocha Mello. Flávia, quais são as novidades aí em Brasília? Bom dia, Ricardo. Boa tarde, Ricardo. Bem, agora que estão julgando lá no Supremo se encaminham a denúncia contra o Temer para a Câmara, né? Até agora, 5 ministros votaram para que seja encaminhada a denúncia e que as provas da delação da JBS sejam válidas. Então, se mais um ministro votar a favor, essa denúncia vai para a Câmara, lá passa pela Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para a plenária
que vai acompanhar. O Gilmar Mendes está falando agora, vamos acompanhar o que o Gilmar Mendes está falando, daqui a pouco eu dou informações. Agora me diga o seguinte, Flávia, esse julgamento está previsto para terminar hoje? Sim, vai terminar hoje, está sendo rápido. Está sendo bem rápido. Começou às 3h30, já são 5, teve um intervalo de meia hora, está sendo bem rápido em relação ao outro. Então, eu estou aqui acompanhando, o Gilmar Mendes está falando, está reclamando, porque até o momento está 5-0. Agora me diga o seguinte, Flávia, essa denúncia ao qual nos referimos no início do programa, eu procurei ela com lupa pelos jornais, simplesmente ela não está em nenhum lugar. Não está em nenhum lugar, que foi a conclusão da Polícia Federal, com provas, evidências, textos, e-mails, manuscritos, extratos, provas materiais, presenciais, de que o Temer diretamente recebeu 11 milhões de dólares, que ainda é um rescaldo de toda aquela negociação que foi feita na presença dele para conseguir dar dinheiro da Odebrecht para o PMDB. Não se fala disso aí em Brasília? Alô, Flávia? Oi, alô, desculpa que caiu. Não, ela não está mesmo nos jornais. Ela é uma denúncia que saiu ontem, né, da polícia. Ela não, esses documentos foram vazados. Eles não estão ainda e não foram entregues ainda. Tá, não foram entregues ainda, então pelo jeito não vão ser entregues nunca, né? Porque onde o Henrique Eduardo Alves estava sentado, onde o Eduardo Cunha estava sentado, o que cada um falou é rico em detalhes. Sei. Ai, meu Deus do céu. Flávia, Alberto Vilas. Eu ando meio pessimista demais, mas a impressão que a gente tem é que o que vai acontecer? Daqui a pouco a gente tem notícia que 9-0, 9 juízes votaram pelo envio da denúncia do Temer. Aí vem aquela lufada assim, de esperança, fala, nossa, 9, agora a Câmara, vamos ver que aí vai a Câmara e derruba, fala assim, não, ele é inocente, de 290 a 100, falam que ele é inocente. E aí, pronto, acabou, engavetou e vamos em frente. Dá a impressão, assim, que a gente está assistindo uma partida de futebol, que o jogo acaba empatado, vai para os pênaltis, aí um time marca 5 gols, o outro não marca nenhum, mas quem decide é o juiz, quem ganhou. Aí o time que marcou 5 gols fala, não, quem ganhou foi o outro. E, então, o outro vai para o primeiro lugar no campeonato e o campeonato continua. Não está dando essa impressão na gente, assim, de que o final disso aí vai ser a Câmara votar pela inocência dele? Isso. É essa impressão que a gente tem aqui, que vai tudo passar de novo, vai ser igual daquela vez, né, quase 300 votos, e vai continuar tudo como está. Isso que o Ricardo falou, né, assim, que são provas contundentes, você falou, né, tem aonde sentou, que camisa estava vestindo, que marca de água mineral tomou, aí vem aquela nota pé do Jornal Nacional, o que dizem os denunciados. Fulano diz que nunca vestiu essa camisa, fulano diz que nunca tomou água, que nunca sentou nessa mesa, e continua o jornal, veja a seguir a tragédia no México. E aí agora ainda vem a CPI da JBS, né, que eles querem usar para poder bater no Ministério Público. Então, assim, é isso que a gente está vivendo hoje. Ninguém tem muita esperança. É aquilo que ontem deu na pesquisa. 96% acham que o Brasil está fora do rumo. Aliás, eu sinto falta de pesquisa, né? Eu acho que deviam estar fazendo, já que o governo não dialoga com o povo, devia estar fazendo um monte de pesquisa. O que acha da reforma, porque de vez em quando sai uma aí da popularidade do Temer, de vez em quando sai uma aí para presidente da República, como ontem, da CNT, mas eu acho que tinha que ter mais pesquisa. Vamos perguntar ao povo, tudo que a gente quiser saber, vamos ver o que o povo está achando. Né? Porque tem gente tão desorientada também, que eu acho que o que vai dar de não sei, capaz de ganhar. E não sei se vocês viram que, segundo o Planalto, a culpada pela baixa popularidade do Temer é a Gisele Bündchen. É a Gisele Bündchen porque ela está contra ele. Quem é que falou isso? Falou o Planalto, assim, né? Ali dentro do Planalto eles falam isso. Então, você imagina que ninguém consegue... Sobrou para ela. A culpa é da Gisele Bündchen. A culpa é da
Gisele Bündchen. Inacreditável isso. Tá bom. A Gisele Bündchen é a culpada porque o Temer consegue só 3% de popularidade. Exatamente, ela é a culpada. Ela falou mal dele, ela foi contra ele com a história da renca, e a culpa é dela. Não é das reformas, não é pela economia, não é pela corrupção, é a Gisele Bündchen. Agora, é engraçado, Flora, assim, porque eu te confesso que eu sou um jornalista viciado em imprensa. Então, eu acompanho demais. Essa semana eu fiquei chocado com três coisas. Uma, primeiro, é a capa da revista Isto É, né? Que põe lá, fascínora de todo tamanho, como que o Brasil foi parar na mão dessas pessoas, aí põe foto da Dilma, da Gleisi, aí você não encontra ali o Cabral, você não encontra o Temer, você não encontra o Angorá, o Botafogo, o Aécio, nenhum desses denunciados estão ali, né? A outra coisa foi ontem no site da Veja, que dão a pesquisa, mas não dão o nome, né? Não dão o nome de quem está na frente. O candidato de sempre, né? O mesmo candidato continua na frente. Eu procurei saber quem que escreveu isso. Eu fiquei sabendo que é o seguinte, o cara escreveu isso, sabe qual é a desculpa que ele deu? Não, eu criei um clima para dar link, para as pessoas entrarem e saber quem é. Por isso que eu não quis pôr o nome do Lula. Agora, a foto dos três rindo, a Marina, o Bolsonaro e o Dória rindo, e o Lula com a cara horrorosa, isso ele não explicou. Mas o fato de estar ali o mesmo candidato é assim, não é para criar uma expectativa e as pessoas entrarem para saber quem é. Será que eles estavam achando que era o Dória ou Levi Fidelix, né? Não, esse negócio da Veja, você lembrou bem, é um dos negócios mais escandalosos. Quer dizer, acho que não tem paralelo, mas chega perto daquela capa que eles fizeram na véspera da eleição, pondo a Dilma e o Lula, dizendo eles sabiam de tudo. Eles sabiam de tudo. Não, esse negócio que saiu na internet hoje, pondo o Dória, o Alckmin, né? O Lula, o Aécio e a Marina, e perguntando, um candidato continua liderando todas as pesquisas de eleição, e mostrando os 5 ou os 4, é uma coisa de uma vergonha jornalística. Ela só encontra paralelo na vergonha jornalística que a gente viu hoje em todos os jornais impressos. Que nenhum deles deu a conclusão da Polícia Federal sobre essa negociata do Temer, recebendo diretamente 11 milhões de dólares. 11 milhões de dólares depositados numa conta no exterior. Saiu no Jornal Nacional, provavelmente por algum cochilo. E nada disso é falado. Nada disso. Quer dizer, isso é manchete em qualquer jornal do mundo. Polícia Federal encontra provas de que Temer recebeu 11 milhões de dólares. Não sai em jornal nenhum do mundo. A manchete da Folha é... Qual é a manchete da Folha? Tem manchete a Folha? É o México. Novo tremor no México causa morte e destruição. Podia ser novo tremor no Brasil causa morte e destruição. É o Temer. Não precisa de placa tectônica. Aqui nós temos placa tremertônica. Eu estava achando que a imprensa tinha perdido a vergonha. Agora acho que perdeu a cabeça. Um jornal desses que eles distribuem no sinal de trânsito em Belo Horizonte pôs a manchete: Bolsonaro encosta em Lula. É o resultado que é a manchete do jornal. Não, e o resultado da pesquisa? Da Folha não tem uma vírgula sobre a pesquisa. Não, nada. Não tem uma. Eu li no Estadão. Nada. Eu li no Estadão uma tripa falando da pesquisa. Na Folha não há uma vírgula sobre a pesquisa que dá o presidente Lula liderando todos os cenários, todo e qualquer cenário. Se ele disputasse com o Obama, ele estava na frente. Se ele disputasse com o Macron, ele estava na frente. O Papa. Se ele disputasse com o Papa, talvez aí tivesse empate, não sei o quê, porque a Igreja Católica é muito forte, mas eu acho que ele também estaria na frente. Quer dizer, é um absurdo dos absurdos e realmente, olha, um programa como esse nosso, a necessidade dele para tentar pelo menos ajudar as pessoas a enxergar o que se fala, o que é verdade, o que está se falando por aí. E o que não se fala, né? E o que não se fala é absolutamente indispensável. Agora eu queria chamar a nossa querida, a nossa convidada especial, a nossa ilustre, a maior jornalista política deste país, chamada Tereza Cruvinel. Ela está falando baixinho lá no canto. Tereza, fala mais alto, mais perto do telefone. Por favor, Tereza, o que você achou dessa questão da Polícia Federal e, ao mesmo tempo, da nova acusação contra o Lula, onde os caras dizem o seguinte: ele foi comprado, mas não há nenhuma prova de que o dinheiro foi pago? Olha só, eu acho que eu me colocaram atrasado no ar, eu não vi o começo do programa. Você perdeu, Tereza. Não, eu ouvi bastante. Quem é o colega aí? É o Vilas. Alberto Vilas. O Paulo não pode vir hoje. Conhece no final, hein? Boa tarde, Ricardo, Flávia, quem mais?
boa tarde. A Thalita Oshiro, que é a nossa produtora. Thalita. Ao Cléo, ao Albino Castro. Albino, que saudade, boa tarde. Mas o Albino está no ar, não, está na técnica. Não, o Albino só fica na boa, no ar-condicionado, falando, vai para lá, vai para cá, corta, break, não sei o que, coisa e tal. Só manda. Cacuete de chefe. Então, já cumprimentei todo mundo. Olha, você para de fazer demagogia comigo, sabe? Essas coisas assim que você faz. Mas eu participo com muito prazer do programa. Vamos lá. Essas coisas, né? Temer, depósitos, pagamentos, propinas e tal, como o Alberto falou, isso já está tão assim. E tem um negócio, que a nossa Constituição não vai permitir nada que diga respeito a coisas acontecidas antes do exercício do mandato. Né? Esse é um problema constitucional, existe. Então, esse problema aí que vocês estavam comentando, do depósito no exterior, foi em 2010. Resolve alguma coisa? Não resolve, do ponto de vista do nosso ordenamento jurídico. Né? Nosso desordenamento jurídico, Tereza. Pois é. Aí é que eu quero entrar com um assunto. O que eu achei é isso aí, já estão cansados de tudo isso. Já estão, olha, o Janão hoje tem uma entrevista aqui no Correio Brasileiro, talvez vocês não tenham lido, ele sabe, diante de fatos acachapantes, né, como esse, mala de dinheiro no apartamento, tudo isso, ele estava se defendendo da desqualificação do acusador. Mas são fatos realmente acachapantes, né? Não tem argumento. Agora, eu queria introduzir um assunto da nossa conversa, que ele me inquietou demais hoje. Que é o seguinte, a crise está aí, como vocês disseram, o Supremo manda, já está em 5 ministros lá nesse momento, daqui a pouco vamos fazer a maioria. Eu previ isso hoje, previ artigo que ela vai para a Câmara, sim, já começaram a comprar votos na CCJ, etc. Tudo aquilo nós vamos ver de novo, o mesmo filme de aliciamento de votos e tal. E aí nós vamos ficar num círculo vicioso, né? Mais uma denúncia contra o Temer, mais uma investigação, mais uma denúncia, vai para a Câmara derruba, etc. E o assunto que eu estou querendo colocar é o assunto militar, né? Isso. O que estão dizendo os militares? Né? Você viu o Bial ontem, Tereza? A entrevista do general Vilas Boas? Peguei andando, mas achei gravíssimo. Porque o que nós tivemos nas últimas horas? Um general da ativa pregando uma intervenção militar, o Mourão. Aí ele foi respaldado por um general da reserva, mas muito importante, o general Augusto Heleno. Que comandou as tropas brasileiras no Haiti. Isso, mas ele é muito prestigiado no Exército, embora esteja já na reserva. E aí o comandante do Exército vai lá no Bial, e ele fala que não vai punir o Mourão, foi ambiente fechado, etc. E ele faz uma resposta contraditória quando diz que as Forças Armadas podem ser chamadas em situações de caos por um dos poderes. Aí ele diz, ou diante da iminência do caos por iniciativa própria. Isso não está na Constituição, no artigo 142. As Forças Armadas não atuam por iniciativa própria, mas ele disse que sim. Ou seja, para quem estão falando os militares? Eles estão falando para a Câmara, estão falando para o Supremo, estão falando para a PGR, né, para o Congresso, para os poderes constituídos que ou resolvem essa coisa, ou nós vamos ter que resolver. Né? E você começa a ter, além dessa perplexidade, com todos nós que vivemos a ditadura, que não queremos ditadura nunca mais, mas isso já começa a produzir divisão, inclusive no campo da esquerda. Eu estou ficando longa, mas eu já vou parar, né? Então, uma pessoa suspeita como o Muniz Bandeira, o intelectual, né, do campo democrático, sem dúvida alguma, né, já há alguns dias ele vem defendendo uma solução militar, porque já se viu que os políticos não vão resolver, que denúncia contra o Temer não vai resolver. E aí teve uma resposta, né, do Walter Pomar, trocaram uma correspondência lá e tal, você está com ilusões, o outro, você vai dirigir a ditadura, etc. Mas, enfim, isso já nos divide no campo democrático, essa questão militar. Ela está posta, né? Ela é preocupante, ela é grave, mas ela é consequência disso. Ninguém está resolvendo, o problema político não se está resolvendo no campo da política. Né?
Agora a questão... Bom, deixa o Alberto Vilas falar primeiro. Você citou aí a história do general Vilas Boas. O que me impressionou, Tereza, assim, é que ele fala assim, veja bem, você tem que ver o contexto em que ele falou num ambiente fechado. O ambiente fechado, geralmente os golpes são tramados em ambiente fechado, em porões, né, do Jaburu, né? Então, assim... Ninguém faz uma assembleia aí, na Praça da Sé. E aí, quando ele falou dos militares, ele falou assim, você tem que lembrar que a economia foi muito bem durante o regime militar. O Brasil passou de 37º, 34º lugar para a 7ª economia. E aí ficou aquele silêncio. Falou assim, olha, passou, mas teve tortura, desaparecimento, censura. A coisa mudou de assunto. Aquele tipo assim, veja a seguir, né? Isso aí ficou no ar, eu acho que ficou muito mal. E tem mais, né? Dentro disso que você chama atenção, não existe uma permissão para que os militares se pronunciem, né, façam pronunciamento sobre a ordem política em ambiente fechado. O regimento não fala assim, em público eles não podem falar, mas... Exatamente. Não existe essa ressalva, né? E ele, sobretudo, foi contraditório nessa interpretação do artigo 142, em falar que as Forças Armadas podem atuar em situações de emergência, mesmo que não seja convocado por um poder. Não, e aí citava a intervenção no Rio, né, assim, que é uma coisa completamente de um golpe que derrubou o presidente da República, né, assim, em 64, né? Você mandar umas tropas para o Rio para... Ele está misturando as tropas hoje, nesse momento, embaralhando o jogo. Hoje é por uma questão de segurança interna, lá não é uma intervenção política, né? Eu acho o seguinte, Tereza, eu assisti do começo ao fim a entrevista do general Vilas Boas, do Bial. A primeira coisa que me chamou a atenção, lateral, no caso, é o seguinte, é a despedida do senhor Pedro Bial do jornalismo. Foi uma despedida, você entende, tem que ser registrada, ontem foi 19 de setembro de 2017, o Pedro Bial se despediu do jornalismo, porque foi uma entrevista completamente acoelhada diante do general, tentando vender o general como um fenômeno de mídia, engraçado, um fenômeno do Twitter, uma pessoa que é adoentada, mesmo assim continua trabalhando, quando a gente conhece milhões e milhões de brasileiros adoentados que continuam trabalhando, chamando a filha dele para contar histórias familiares, assim por diante, que são todas histórias humanas que a gente tem que respeitar, algumas até tocantes, mas ele se despediu do jornalismo, porque o general falou com todas as... Tereza, você, como sempre, uma pessoa educada, diplomática, mãe de diplomata, um diplomata brilhante, de sucesso, de longa carreira pela frente no Itamaraty, você foi bastante educado. E não foi contraditório o senhor Vilas Boas. O general Vilas Boas falou com todas as letras. Todas as letras. Se o país estiver numa situação de caos, a Constituição, na interpretação dele, prevê a intervenção direta das Forças Armadas para restabelecer a ordem. Ele não foi contraditório, ele falou com todas as letras... Sem data para terminar. Sem data para terminar. Ele falou... Espera aí, Tereza, você já falou muito. Espera aí, não é só porque é convidada. Só porque é mulher, agora vai... Daqui a pouco o pessoal quer te defender. Com todas as letras, ele defendeu um golpe militar se a situação for de caos. Agora, me diga o seguinte. Você quer mais situação de caos do que o país vive hoje? Você quer mais situação de caos onde uma pesquisa atesta que 90%, 96% da população acha que o país está sem rumo? Tudo isso é argumento para dizer que o país vive um caos. Todo esse argumento para dizer que o país vive um caos. Então, o general, essa droga aqui não para de tocar, essa porcaria aqui, pim-pim-pim, 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 esse diabo de celular, smartphone, sei lá o quê. Cléo, leva isso daqui, eu te dou de presente. A situação de caos está colocada. E eu tenho certeza, Tereza, se bem que você é muito mais bem informada do que eu, até porque você está em Brasília, que existe uma articulação dentro das Forças Armadas e já está se discutindo, você entende? Você entende? A céu aberto, às vezes nem tão aberto como na reunião da maçonaria, alguma estratégia, algum tipo de saída, algum tipo de solução. Mas que caramba essa droga aqui. Eu vou desligar isso aqui. Espera aí, gente, desculpa. Desculpa, desligando. Tá bom, desligou. Não desliga, eu vou ter que quebrar. Desligou. Algum tipo de solução com relação à situação política que está colocada. Olha, eu estava achando que domingo, no sábado, quando o Mourão falou,
Eu estava achando, bom, é mais eu não sei o quê, mas vamos fazer um editorial na segunda-feira sobre isso, porque onde há fumaça há fogo. Agora não é a fumaça, já abrasa na praça. E depois dessa pesquisa, onde o Lula aparece liderando, mesmo com todas as denúncias, todas as acusações, toda a fantasia criada pelo Palocci. Alô, Palocci, já está escrevendo outra? Alô? Depois disso tudo, eu acho que a coisa está mais grave do que eu pensava. O que você acha, Tereza? Desculpa ter te interrompido, que eu estou realmente muito preocupado com essa situação, porque eu vivi em 64. E em 64, as coisas começaram assim. Era bochicho ali, bochicho aqui, não sei o quê. E muita gente ficou aliviada, né? Quando veio o golpe militar, achando assim, finalmente alguém vai pôr ordem nesse galinheiro, né? Fala, Tereza. Não, foi isso que quando eu introduzi o assunto, foi com esse objetivo. Olha, eles não vão resolver a situação, eles, o poder político, né? E então, agora tem esse elemento novo e devemos estar atentos para isso. Essa advertência, né, clara, de golpe, intervenção militar, etc., ela vai iludir muito os democratas, como em 64, quando eles prometeram que iriam afastar o João Goulart, mas haveria eleições presidenciais em 65, e ficaram 21 anos. Né? Então, essas ilusões assim, que os setores da própria esquerda estão tendo são muito perigosas. Né? O caso do Muniz está despertando muita perplexidade, né? Porque você está legitimando essa intervenção pelo campo da esquerda. E quando acontece ruptura dessa natureza pelas baionetas, não vai ter diferença entre esquerda e direita, eles querem fazer uma limpeza na política. Eu acho que existe prazo mesmo, como você disse, esse é um elemento novo, esse é o dado novo da conjuntura, né? A questão militar. Agora, nós não sabemos assim, a extensão disso, qual é o planejamento da ação militar, conforme disse o Mourão, existe, né? Mas é um elemento novo. Eu acredito que eles estão falando para quem? Eles estão falando ali, nesse momento, para a Câmara, o Supremo, etc. É possível, né, que isso tenha algum efeito sobre a Câmara. Vamos esperar que sim. Agora, o Temer não abriu a boca, né, sobre o assunto, né? O Temer, comandante em chefe, teoricamente, das Forças Armadas, aproveitou de estar em Nova York e nada disse até agora. Mas ele chega hoje, ele tem a obrigação de falar sobre isso. Eu acho também. A defesa não fala. Porque o general que falava... E o Jungmann? E o nosso Jungmann? O que ele anda fazendo, Tereza? Que era militante do Partido Comunista, agora do PPS. O que ele anda fazendo, Jungmann? Não, ele transferiu a responsabilidade dele para o comandante do Exército, que foi no Bial, né? Foi isso que ele fez. Ele mandou o comandante do Exército pro Bial. Ele entregou a história da punição para o comandante do Exército. O comandante do Exército foi no Bial, não vai ter punição e pode ter intervenção. Bom, imagina o ministro da Justiça ligando para o general falando assim, a situação está grave, acho melhor você ir no Bial. Acho melhor você ir no Bial, quer dizer, virou Big Brother. Vamos dar uma espiadinha aí para ver o que o Vilas Boas tem para falar. Pelo amor de Deus. Bom, Tereza, então, a intervenção militar é bom, pessoal, a gente pôr as barbas de molho. Porque quando menos se espera... Olha, até FP na praça, proibindo peça. É o Bolsonaro organizando bandas da SS, você entende? Para impedir manifestações de defesa dos direitos humanos e liberdade de expressão. São exposições que estão sendo fechadas... Com cortininhas pretas. Com cortininhas pretas. É o movimento do quinta categoria, lá, o Movimento Brasil Livre, impedindo com que obras de arte sejam expostas. Quer dizer, a juiz autorizando cura gay. Todo o ambiente está sendo montado para daqui a pouco os caras dizerem, olha, infelizmente... hoje, então, aconteceu uma coisa no Senado que foi impressionante. Que a Flávia nos mandou aqui. Flávia, a nossa Flávia, que eles proibiram. Não, mas o motivo é impressionante. Restrição de acesso ao Senado no dia 20/9, que é hoje. Prezados servidores, informamos que o acesso pelas portarias do Senado estará restrito durante todo o dia 20, em virtude das discussões e votações da matéria de grande interesse popular no âmbito das comissões. No caso de dúvidas, ligaram para o ramal 4017. Ou seja, eles vão discutir assuntos de grande interesse popular.
Em função disso, é proibida a entrada de populares. É proibida a entrada do povo. Puta, eu não sei como você consegue morar em Brasília, Tereza. Você é uma resistente. Você é uma resistente. A cidade não tem nada com isso, né? A cidade é outra coisa. Não, gosto muito de Brasília, deixei muitos amigos aí, deixei muita gente que eu gosto muito, tive muita coisa boa, muitas ilusões, muitas desilusões também, mas enfim. Eu também, eu estava aí no dia da inauguração, eu morava em Brasília. Quando eu um amigo meu, quem manda eles para cá são vocês, dos outros estados. Não, eu tive muitas ilusões com o povo de Brasília, com o brasiliense, mas enfim. Mas a vida continua, a vida continua. São os estados que nos mandam eles para cá, né? Os políticos, essa gente do quadrilátero do poder. O poder ocupa só a esplanada, um pequeno quadradinho dentro do Distrito Federal, onde vivem pessoas que trabalham, brasileiros, pessoas esforçadas, pessoas que construíram isso aqui, né? E que não devem ser confundidas com os que vêm dos estados. E que estão enfrentando uma seca danada, né, Tereza? Está horrível, tá. Eu sou acostumada, eu moro aqui há muitos anos, eu realmente não sinto. Bom, nada, não. A gente tem que discutir ainda, Tereza, a reforma política, essas votações de ontem, como é que ficou a situação. Eu queria discutir com você também essas mudanças na PGR, como é que fica a Lava Jato e outros temas que estão aí na pauta. O dia hoje está fervilhante, mas a gente tem que passar rapidamente para um break comercial, porque os nossos anunciantes cobram e nós precisamos deles para fazer o nosso programa independente, diverso, plural e democrático. Antes disso, como sempre, teremos mais um capítulo do nosso momento musical. Empolgante momento musical. A gente vai continuar na temática gay não é doença, porque continua bombando nas redes sociais. Vamos de Ney Matogrosso com um clássico, Thelma, Eu Não Sou Gay. Diz que fantasma bem, seu coração. Eu deixei aquela vida de lado e não sou mais transviado. Thelma, eu não sou gay. O que falam de mim são calúnias, eu bem reparei. Não me maltrate assim. Não posso mais sofrer. Vamos ser casal moderno, você de pobres e eu de terno. Eu não sou gay. E falam de mim são calúnias, eu bem reparei. Eu sou introvertido até o último. Isso tudo não faz sentido e não é meu esse bem-vindo. Thelma, eu não sou gay. O que falam de mim são calúnias, eu nem reparei. Não faz assim comigo. Não me empurra por essas manchas do passado. Já passou. Esses rapazes são apenas meus amigos. Agora sou somente seu. Meu.
São calúnias, eu tenho, eu farei. Direto dos estúdios da Rádio Trianon, está no ar, ao vivo, o programa Contraponto. Você corre para todos os lados e o tempo anda esgotado. Quer saber? Nós vamos falar sobre o que você quer ouvir. Bate-papo, dúvidas, notícias, música, dicas. Pergunte, dê sugestões. Venha dividir momentos com a gente. Seu tempo é precioso demais. Vamos ter um dedo de prosa, encher o coração de poesia e manter os pés no chão. 2 da Tri, toda segunda-feira, na Trianon, às 2 da tarde, com Silvia Vinhas e Malu Mota. Atenção! Campanha da PEUESP em defesa da educação pública de qualidade e valorização dos professores. O governo do estado reduz a verba da educação e não pune a máfia da merenda escolar. Não aceitamos fechamento e superlotação de classes e muito menos fechamento de escolas. Denuncie! Todos têm direito à escola pública. Criança, jovem e adulto que precisa estudar. Esta luta é de todos nós. Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 5 horas e 38 minutos em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Mais uma edição do programa Contraponto. Lembrando que quem quiser falar conosco pelo WhatsApp, é só ligar para 11 99583 9700. 11 99583 9700. Pelo Facebook, a nossa página é Programa Contraponto Trianon. Programa Contraponto Trianon, onde você pode nos assistir ao vivo nesse momento e acessar os programas anteriores. E lembrando ainda que todos os dias, a 1h da manhã, você pode ter acesso à reprise do programa pela Rádio Trianon AM 740, pelo seu computador, pelo seu smartphone, pelo seu rádio de pilha, pelo seu rádio elétrico. Ou seja, não há jeito de perder o programa Contraponto. Se você quiser nos dar a sua audiência, quiser nos acompanhar, quiser nos assistir, contribuir e colaborar. Bom, estamos aqui com Alberto Vilas, em São Paulo, Flávia Rocha Mello, em Brasília, Thalita Oshiro na produção aqui em São Paulo, o nosso Cléo no comando da mesa de som na nave-mãe, sob direção de Albino Castro. E a nossa convidada especial, Tereza Cruvinel. No bloco anterior, a gente estava discutindo sobre a questão militar, discutimos as novas denúncias contra o Lula, a denúncia contra o Temer, sendo que uma é cheia de provas e a outra, para variar, não tem prova nenhuma. E agora, Tereza, eu acho que nós precisamos conversar um pouco, salvo se você tiver alguma outra questão, sobre o enterro da reforma política na Câmara dos Deputados ontem. Afinal de contas, o que aconteceu? A reforma política foi para o beleléu, de fato? Foi. Ali era bem previsível. Ninguém tinha maioria nem para aprovar o Distritão, nem para aprovar o fundo de financiamento das eleições. Mas fizeram um acordo. O PT, os partidos de esquerda que queriam o fundo, votariam no Distritão em troca do fundo. Mas não deu certo. Né? Na hora lá não deu 200 votos. 200 e poucos, né? Não deu para os 308. Então, ali é a história de um parlamento onde nenhum bloco tem hegemonia, né? É a expressão da fragmentação, do caos completo naquela Câmara. Né? Ninguém aprova nada. O que é que nós vamos ter? Mais uma vez, o Supremo ou o TSE vão fazer o papel do Congresso. É depois eles reclamam. Então, acho que o Supremo vai proibir as coligações parlamentares, talvez imponha aí uma cláusula de barreira ainda suave, e o sistema eleitoral pode ficar o proporcional. Quem vai financiar as campanhas? Ninguém sabe. Por isso que essa eleição está cada vez mais incerta. Ninguém sabe quem vai ser candidato, quem pode ser candidato. Não sabe nem se vai ter eleição até essa altura. E agora, com conversa que me ligam, é que tudo ficou incerto mesmo.
É inacreditável, porque a eleição, o tempo está passando, né? A gente já está chegando no final do ano, daqui a pouco chega a eleição aí, ninguém sabe se vai ter eleição, como é que vai ser, quais são as regras, quem vai financiar, quem pode, quem não pode, quem são os candidatos, né? Acabou, porque isso era até o final de setembro, então não há mais tempo para aprovar nada, porque ainda que aprovasse alguma coisa na Câmara, não há tempo para o Senado votar. Então acabou. O Congresso lavou as mãos, ele não deu conta de legislar sobre esse assunto. Ou seja, ele não foi capaz de tratar nem da política, nem das regras da política. Acabou, o prazo acabou. Então, agora só o judiciário que vai fazer alguma coisa. E sabe, sei lá o quê. Então, está ficando muito incerto ter eleição. Isso está parecendo muito 64, né? Não, está parecendo... Agora só o seguinte, uma pequena interrupção aqui. Tem alguém me ligando no telefone... final 6338, eu vou pedir para essa pessoa que está me ligando pelo 6338, eu não posso, evidentemente, atender o telefone no meio do programa, que ela mande sua mensagem via Facebook ou pelo WhatsApp, a mensagem por escrito. Então, eu peço desculpas a essa pessoa, que eu não posso atender o telefone agora. Eu tenho um compromisso com os ouvintes, tenho um compromisso com o pessoal que está nos assistindo pelo Facebook. Então, por favor, mande sua mensagem pelo WhatsApp, que ela será lida aqui, a sua contribuição é muito importante. Eu peço desculpa para você. Agora, me conta o seguinte, essa reforma, essa não reforma eleitoral, que acabou não sendo aprovada, quer dizer, então ela correspondeu aos vaticínios de muita gente que dizia que ia se fazer muita espuma, muito isso, muito aquilo, mas não ia dar em nada, e de fato não deu em nada. A questão do fundo partidário, em que pé que ficou isso aí? Que pé pode ficar isso aí, Tereza? Então, era casado o jogo, né? Embora o fundo partidário ainda não foi rejeitado, só por uma questão de tempo, porque era uma operação casada. Nós damos a vocês o fundo e vocês não dão distrição. Como o distrição caiu, o fundo também já caiu, né? Quem quer o fundo são os partidos de esquerda. Por isso que o PT fez esse acordo de aprovar o distrição em troca do fundo. Como não tem distrição, não vai ter fundo também. Então, não sabemos quem vai financiar as eleições. Essa é a grande questão. Quem vai financiar esse negócio, se é que vai ter eleição ano que vem, Tereza? O que o pessoal está preparando aí? O Eunício Oliveira, que é presidente do Senado, chamou uma reunião lá, depois que fracassou essa distrição na Câmara, e está tentando aprovar o fundo eleitoral, tipo, via Senado, o Senado aprova primeiro, aí depois a Câmara é obrigada a abolir. Mas também não acho que vai dar certo, porque a maioria da Câmara não quer fundo, o Blocão, o Centrão, conservadores, etc., eles não querem fundo eleitoral, eles não querem financiamento público de campanha. Eles querem Caixa 2 e que volte o financiamento privado. Isso é que eles querem. Para todas essas histórias que nós estamos ouvindo dia e noite, voltem a acontecer, né? Com relações espúrias com as empresas, Caixa 2, porque você pede para a campanha e põe algo no bolso, né? É assim que as pessoas querem, né? Então, elas não querem financiamento público. É impressionante como é parecido com o 64. Eu tinha 14 anos na época, mas eu lembro bem que hoje essa esperança Lula 18 era a mesma coisa, era o JK 65, né? Estava muito forte em março de 64, a campanha Juscelino, em 65, que teria eleição, era uma coisa que já tinha carro com adesivo, que, aliás, sumiram os carros, né? Não tem nem mais um carro com adesivo nenhum, eles desapareceram. Então, tinha esse clima de JK 65 que eu estou esperando até hoje. E o próprio JK caiu na ilusão de acreditar que a intervenção militar seria passageira e teria eleição, né? Depois foi caçado. Foi caçado, foi embora, foi... Porque o general ontem, no programa do Bial, ele falou, não, mas nós temos que considerar que existem muitas diferenças atualmente, que se entende, não existe um segmento muito importante que esteja defendendo a intervenção militar, que as nossas instituições são muito maduras, e assim por diante. Tudo isso é conversa para o boi dormir, né? Tudo isso é conversa para o boi dormir, porque para dar um golpe militar, você não precisa de nada disso. Você não precisa de nada disso. E do jeito que está a chamada direita mais perdida do que segue tiroteio, bom, enfim, não há candidato, uma hora é o Dória, outra hora é o Alckmin, o Bolsonaro está subindo aí sozinho, correndo em faixa própria.
existe uma indefinição completa do lado de lá, e daqui a pouco, realmente, o pessoal vai se agarrar na cela de algum cavalo militar aí e falar, olha, enfim, como aconteceu em 64. Aconteceu em 64. E essa confusão, né? Essa confusão, o clima é para daqui a pouco falar assim, olha, está muito confuso, não vai dar tempo mais, é melhor não ter eleição. Exato. Vamos olhar, a gente tem que uma história, né? Então, pegando só de 30 foi uma revolução com forte participação militar, mas a Getúlio ser um líder civil. Depois eles fizeram um golpe em 45, em 54, em 55, em 61 e 64. Eu já estava relendo o Albert Stepan, no seu livro Militares na Política do Brasil, né, um estudo conhecido, e ele fala o seguinte, ó, eles ganharam, né, em 45, tirando o Getúlio, em 54, levando o Getúlio ao suicídio, em 64. Eles perderam em 55 e 61, aquela tentativa de evitar a posse do Jean, e em 55 evitar a posse do JK. Mas quando eles ganharam, os golpes vitoriosos foram em situações em que havia baixo grau de legitimidade do poder executivo. E é exatamente o que, que nós temos no Brasil. Baixíssima legitimidade, ou nenhuma legitimidade do poder executivo. Bom, agora me conta o seguinte, a gente vai ter que passar rapidamente para mais um break, e depois eu quero falar o seguinte com você, Tereza. Eu quero falar sobre as mudanças na PGE. A gente não pôde discutir isso aí nos últimos programas, e você que é uma observadora arguta desse tipo de movimentação da Procuradoria, eu queria que você desse a sua opinião sobre o que a gente pode esperar da senhora, da nossa querida Raquel Dodge, desculpa, Raquel, da procuradora Raquel Dodge, à frente das investigações daqui para frente, da Lava Jato, presidente Temer e assim por diante. Então, vamos rapidamente a um outro break, mas antes disso temos, evidentemente, o nosso momento musical. A gente vai com uma música agora que tem uma letra lindíssima, Pai e Mãe. Eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens, como beijo meu pai. Eu passei muito tempo pra saber que a mulher que eu amei, que amo, que amarei, será sempre a mulher. Como é minha mãe, como é minha mãe, como vão seus temores, meu pai, como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo quando me vir beijar outro homem qualquer. Diga a ele que eu, quando beijo um amigo, estou certo de ser alguém como ele é. Alguém com sua força pra me proteger. Alguém com seu carinho pra me confortar. Alguém com olhos e coração bem abertos pra me compreender. Eu passei Direto dos estúdios da Rádio Trianon, está no ar, ao vivo, o programa Contraponto. Atenção, a PESP luta contra a reforma da Previdência. O governo golpista de Temer não quer que você se aposente. Todos serão prejudicados, especialmente as mulheres, pois trabalham também em casa. Vamos lutar juntos para barrar este ataque frontal contra todos os trabalhadores. Programa
Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 5h51 em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Mais uma edição do programa Contraponto, com a participação de Alberto Vilas, Flávia Rocha Bela em Brasília, Thalita Oshiro na produção, Cléo no comando da nave mãe, na mesa de som, sob direção de Albino Castro, e com a participação especialíssima, e que nos dá muito prazer e honra, de Tereza Cruvinel, diretamente de Brasília. Tereza, a gente tem pouco tempo no nosso programa, temos cerca de 8 minutos no nosso programa ainda, e eu queria saber o seguinte: essa mudança toda na Procuradoria-Geral da República, como é que você está enxergando isso? Vai abafar a Lava Jato, não vai abafar, vai ter... Já houve uma troca de comando aí no pessoal que operava no setor da Lava Jato. Bom, enfim, explica para nós isso aí. Os nossos ouvintes estão meio perdidos com esse negócio. Então, eu também. Rapidamente, uma informação para os nossos ouvintes. A maioria acabou de acontecer, né, de informar a maioria do Supremo a favor do envio imediato da denúncia contra o Temer à Câmara. Então, começou o processo. Ou seja, começou o processo, o Temer foi derrotado no pedido dele de que a coisa fosse adiada, né? Que fosse... E hoje à noite começam as negociações, né? De hoje para amanhã temos denúncia na Câmara, CCJ funcionando, escolha do relator, compra de votos, tudo aqui. Bom, tudo aquilo, o roteiro que a gente conhece. Bom, a Raquel Dodge, ela tem, ela enfrenta uma desconfiança muito grande sobre a independência que terá em relação ao governo, em relação ao Lava Jato, especialmente em relação ao Temer, por conta de coisas que nós sabemos. Ela não foi a mais votada, foi a segunda mais votada da lista, mesmo assim foi nomeada porque era uma adversária de Rodrigo Janot. Ela teve aquele conversatório noturno no Jaburu com o Temer, que ficou muito mal explicado. Trocaram muitos papéis na segunda-feira lá na posse, né? Então, ela enfrenta aí esse déficit de credibilidade em relação à independência que ela vai ter que provar. Hoje, ela teria uma chance, mas o Supremo não lhe deu essa chance, que seria a devolução da denúncia à PGR para corrigir lá algumas coisas que o Temer reclamou, essa coisa de delitos ocorridos antes do início do mandato, e a gente veria como ela se comportaria. Mas isso não ocorreu. O fato é que ela mudou a equipe da Lava Jato, ela fez um discurso, né, assim, bastante ambivalente, falou coisas como harmonia entre os poderes. O que significará harmonia entre os poderes quando os poderes estão todos, assim, digamos, na berlinda, né? Eu acho que ela terá que provar como vai ser isso. Acho que ela vai avançar contra o Rodrigo Janot, tentar aprofundar as investigações sobre a denúncia da JBS, verificando até que ponto o Janot era ou não cúmplice daquele acochambramento lá, né, daquela agente duplo lá que foi o Miller, né? Então, acho que ela vai por aí. Agora, em relação ao Temer, vamos ver. A história dela é uma história de combate, é uma história respeitável. Agora, o processo de chegada ao cargo deixou as desconfianças. Preciso esperar para ver, né? Eu acho que não dá para imaginar o que ela vai fazer, não. Certo. E o Janot, agora ele vai ficar na moita, né? O Janot continua na Procuradoria, né? Mas como subprocurador, é isso? E deu uma entrevista pesada hoje. Hoje ele andou soltando flechada meio... uma de bandido. Flechada giratória. Uma flechadada giratória. O Joés é bandido. Saraivada de flechadas. Mas isso aí, essa altura do campeonato, também não tem grande... É mais o juiz espeleante dele, né, Tereza? Agora quer defender a reputação. Certo. A Raquel, eu acho isso. A Raquel é uma incógnita, porque eu não acredito que uma procuradora com a história dela vai rasgar a biografia para ser indulgente com um homem como o Temer. E a situação é esquisita, né, Tereza? Assim, porque na posse dela, ela fala que o brasileiro não suporta a corrupção, ficou aquele silêncio ao lado de 3 pessoas denunciadas, né? Assim... Pois aquilo lá foi patético. Eu só acho o seguinte, viu, Tereza? Eu, ultimamente, no Brasil, aliás, já há alguns anos, eu não ponho a mão no fogo por ninguém.
Não põe a mão no fogo por ninguém. A Raquel Dodge tem uma bela história na Procuradoria, história de isenção, de investigação, de tudo mais. Mas eu não ponho a mão no fogo por ela. Também não. Querida Raquel Dodge, a senhora está sendo vigiada de perto pelo povo brasileiro. Nós vamos querer saber nos atos e nos fatos como é que a senhora vai se comportar. Eu gostaria de dizer para a senhora, querida Raquel Dodge, que a senhora pisou na bola quando foi se encontrar com o Temer, na calada da noite, fora da agenda, logo depois de ser indicado. Que a senhora pisou na bola ao não convidar o Rodrigo Janot, especialmente para a sua cerimônia de posse. A senhora pisa na bola ao não deixar muito claro o que a senhora vai fazer com a Lava Jato, com o Michel Temer, com as denúncias que estão aí. Mas tudo isso, deixamos a senhora ao benefício da dúvida. Estamos acompanhando, sem nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de parti-pris. Esperamos que a senhora cumpra com o seu dever, com a lisura necessária ao saneamento da política brasileira, das pessoas que são corruptas, ilícitas e que querem implantar no país uma ditadura branca, onde o direito da maioria, o direito da soberania do povo vem sendo esmigalhado desde o golpe que foi dado por Michel Temer e seu quadrilha e o seu bando. Então, é essa a mensagem do programa Contraponto, a nossa querida Raquel Dodge, que tenha sucesso na sua missão. Mas se pisar na bola, a gente não vai ter nenhum tipo de complacência com a senhora. Vamos continuar chamando de querida, mas vamos cobrar da senhora que esteja à altura daquilo que o povo brasileiro espera de uma Procuradora-Geral da República. O Contraponto encerra aqui, com a produção de Tari Toshiro, com a presença sempre aguda e bom, tira desse caparada do Alberto Villa. Olha, entra no Facebook do Alberto Villa, gente. Se você quer se informar com bom humor, mas com seriedade ao mesmo tempo, entre no Facebook do Alberto Villa. É uma das coisas mais sensacionais. Eu não entrava no Facebook mas o do Alberto Villa é imperdível. É uma leitura obrigatória. Você ouve o programa Trianon e depois o Face do Alberto Villa ou vice-versa. A escolha é sua, você tem essa opção. Alberto Villa aqui, Thalita Cheiro na produção, Flávia Rojavera em Brasília, Tereza Cruvinel, muito obrigado pela sua participação, você está fazendo falta, você me cobrou que a gente não te convidava mais, é mentira, a gente te convida, e você sempre disse não, e se prepare, você vai ser cada vez mais convidado. Não, é que eu estava com problema de horários, agora esse programa está na parte da tarde, melhorou. Ótimo, beleza. Albino Castro na nossa direção, e o Cléo de sempre, no comando da Nami. Mas, olha, se o Cléo resolver levantar e pôr um botão para baixo ou para cima, nós estamos perdidos. Ou seja, sem ele, esse programa não existe. Ele é como se fosse a Roseli. A Roseli saiu e nós estamos conseguindo segurar as pontas aqui. Mas sem o Cléo, realmente, isso aqui não iria ao ar. Muito obrigado, até amanhã. E antes disso, obviamente, vamos encerrar com o nosso momento musical. A gente vai encerrar hoje um pouco mais animado. Paraíba masculino, mulher macho, sim, senhor. Quando a lama vira pedra e manda cair o secou, quando vem bastante sede, bateu asa e voou. Foi aí que eu vim embora, carregando a minha dor. Hoje eu não dou um abraço pra te pequenino. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Paraíba masculina,